Começamos mais uma aula. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Nessa aula falaremos sobre questões que envolvem problemas com três conjuntos. Você aprendeu até agora como lidar, como resolver questões de maneira bem tranquila quando elas envolvem dois conjuntos. No entanto, para três conjuntos você ainda não está preparado. E eu trouxe aqui uma técnica importante, que é a técnica do diagrama. Eu vou colocar na tela só para você perceber a fórmula resolutiva, a fórmula que calcula o número de elementos da união entre três conjuntos. Quando eu colocá-la, você na hora perceberá que não vale a pena. Não vale a pena ir pela fórmula. E, na prática, o único caminho viável que nós temos é o caminho do diagrama, e é sobre isso que eu falo agora. Coloco na sua tela e nós, então, chegamos nisso aqui. Ó, eu coloquei para você o diagrama que envolve três conjuntos. Porque, no fundo, é o seguinte: nós temos um conjunto A, nós temos um conjunto B e nós temos um conjunto C. E nós queremos juntar os três conjuntos para saber o número de elementos que nós vamos ter, beleza? A grande questão é, Johnny, não tem uma fórmula para isso? Tem. Tem essa fórmula aqui, ó. Olha que interessante. Quando nós queremos saber o número de elementos da união entre três conjuntos, conjunto A, união com o conjunto B, união com o conjunto C. Para você calcular o número de elementos disso aqui, você começaria assim, ó. Você começaria calculando o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto que é o conjunto C. Aí, na sequência, você faria menos o número de elementos do conjunto A, intersecção com o conjunto B, menos número de elementos do conjunto A, intersecção com o conjunto C, menos o número de elementos do conjunto B, intersecção com o conjunto C. E no final você colocaria mais o número de elementos do conjunto A, intersecção com o conjunto B, intersecção com o conjunto C. Essa é a fórmula resolutiva para a união de três conjuntos. E eu não sei se você percebeu, ela não é, digamos, agradável. Ela não é agradável e ela não é memorizável. Eu duvido muito que você, depois de alguns dias, algumas semanas, que você recorde claramente essa fórmula que está aqui. De tal maneira que eu não aconselho que você trabalhe com ela. Eu aconselho que você use sempre o diagrama. Johnny, eu tenho uma dúvida. O diagrama resolve tudo? Tudo. O diagrama resolve qualquer questão? Qualquer questão. Você jura, prof? Claro que eu juro. Então, vai só pelo diagrama. Coloco aí na sua tela. Quero que você simplesmente não decore isso aqui e que você trabalhe, então, com esse diagrama. Vejamos bem. Quando você monta esse diagrama, nós temos 8 regiões importantes. 8 regiões que falam assim. Esse meinho aqui, ó, esse meinho é a região mais importante. Por que a região mais importante? Porque é a região da intersecção dos três conjuntos. Porque você veja, nesse meinho, nós estamos dentro dos três conjuntos. Essa região aqui, ela fica dentro do conjunto A, ela fica dentro do conjunto B e ela também fica dentro do conjunto C. Ela é a nossa intersecção. Não é a única, mas é a nossa principal intersecção. Temos mais 3 intersecções. Por exemplo, essa região aqui é a intersecção do conjunto A com o conjunto B. Essa região é uma intersecção do conjunto A com o conjunto C. E essa região é uma intersecção do conjunto B com o conjunto C. Mas a principal intersecção é essa intersecção aqui. Esse cantinho são os elementos só do conjunto A. Esse canto são os elementos só do conjunto B. E essa região são os elementos apenas do conjunto C. Para que você entenda isso melhor, eu quero que você olhe para esse exemplo aqui. O quadro abaixo mostra o resultado de uma pesquisa realizada com pessoas entrevistadas a respeito da audiência de 3 programas favoritos de televisão. A saber, esporte, novela e humorismo. Aí eu falei o seguinte aqui, ó. 400 pessoas gostam de esporte. 1.220 gostam de novela. 1.080 gostam de humorismo. Esporte e novela, 220.
800, novela e humorismo. 180, esporte e humorismo. 100 pessoas, esporte, novela e humorismo. Como que eu quero que você lide com isso? Eu quero que você faça o diagrama, que é esse aqui, ó. Faz uma primeira bolinha, chamaremos a primeira bolinha de esporte. Faça uma segunda bolinha, chame essa bolinha de novela. Façamos agora uma terceira bolinha, e a terceira bolinha chamamos de humor. Pronto. E agora nós vamos preencher o diagrama. Você começará sempre por essa região aqui, ó. Essa região é a nossa principal intersecção. Não importa a ordem que o autor apresenta as informações. Não importa se foi a primeira, a terceira ou a última. A primeira informação que você preencherá é a intersecção dos três conjuntos. Vejamos lá o que nós temos então, e aí você veja só aqui. Esporte, novela e humorismo. São 100 elementos. Você vem aqui e preenche para nós 100 elementos aqui no meio. Beleza. Johnny, por que essa é a primeira informação que nós preenchemos? Porque você vai descontá-la de todas as outras. Sabe por quê? Olhe para essa informação aqui agora. Olhe para essa informação aqui. Esporte e humor, 180. Quero que você olhe agora para essa informação aqui. Novela e humor, 800. E quero que você olhe para essa informação. Esporte e novela, 220. Quando nós vamos preencher esse diagrama, primeiro, sempre, nós preenchemos o meinho. Uma vez que você preencheu o meinho, você preencherá essa informação aqui, ó. Logo depois, essa informação aqui. E logo para terminar, essa informação aqui. Na realidade, você primeiro preenche as intersecções e depois você preenche os cantos. Grave assim, primeiro as intersecções, depois os cantos. Como as intersecções vêm primeiro, você começa pela intersecção maior, que é a intersecção dos três conjuntos. E aí você preenche as intersecções de duas em duas. Seguindo essa ordem, você nunca erra essa questão. Recapitulando, você começa preenchendo o meinho, depois que você preencheu o meinho, você preenche essa e preenche essa. Somente por último, você preencherá essa aqui e essa última aqui. Essa é a última coisa. Sempre esse meio primeiro. Beleza. O 100 tem que ser a primeira pelo seguinte. Vamos preencher essa região aqui, ó. Eu vou pagar as outras e eu vou, então, te explicar por que você desconta. Eu quero que você pegue para nós essa informação aqui. Esporte e novela, 220. O que essa informação está falando é que na intersecção do esporte com a novela, essa região que está aqui, ela vale 220. Porque olhando com um pouco mais de calma, você perceberá que toda essa região amarela, toda ela, fica no meio do esporte e da novela. Toda a região amarela. O que o autor está falando é, essa região inteira tem que ter 220. Aí você pensa assim, tá, eu já preenchi 100. Então, o que eu coloco aqui em cima? O que está faltando? Eu coloco lá em cima o seguinte. Opa, esse botão aqui, esse botão aqui. 220, descontando o 100 que já foi preenchido, falta eu preencher 120. 220 menos o 100, sobrou 120. Beleza. Eu quero que você olhe agora para essa informação que eu marcarei em amarelo. Muito importante que você entenda o que eu estou falando agora. O que é que fala essa região aqui, ó, essa informação? O que ela está dizendo para você? Cuide que ela é a intersecção da novela com o humor. Olhe com calma aqui. Novela, humor. Aqui fica novela, aqui fica o humor.
O que a região está dizendo, ou o que essa informação está dizendo, essa informação aqui, é que essa região completa, essa região que eu pintei agora, inteira tem que ter 800. Porque, no fundo, toda essa região amarela fica entre a novela e o humor. Ela inteira tem que ter 800. Espera um pouquinho. Se ela inteira tem que ter 800, eu estou vendo um 100 aqui. Quanto eu coloco aqui nesse pedacinho? 800, que foi anunciado, menos o 100 aqui do meio. 800 menos o 100, sobrou 700. Agora eu vou preencher a última intersecção, esporte e humor. Vamos apontar com calma, ó, esporte, humor. Esporte está aqui, humor está aqui embaixo. O que aquela informação está falando é que a intersecção entre eles, essa região amarela, vale 180. 180, descontando o 100 aqui do meio, sobra só 80. Agora eu vou recapitular e resumir para você. Agora eu apagarei e vou preencher rapidamente e você entenderá o que você fará. Você vem aqui e acha esporte e novela 220. Esporte e novela é essa região que eu marquei. Sempre você pega o valor que ele passou menos a intersecção do meio. 220 menos o 100, você preenche só 120. Beleza? Vai para a próxima intersecção. A próxima intersecção, novela e humor, 800. Novela e humor, você vai preencher aqui, ó. Só que não é 800. É 800 menos o 100, por isso que nós colocamos 700. Mesma coisa você faz com esporte e humor. Esporte e humor, 180. Esporte e humor é a região que eu estou colocando agora em amarelo. Ele falou 180, regra, desconte o valor do meio. 180 menos 100, sobrou 80. É assim que você começa o seu diagrama. Se você conseguir fazer essa parte, acabou. Você vai terminar a questão e vai acertá-la. Próxima etapa, agora vamos para os cantos. Vejamos só. Vamos preencher esse canto aqui, ó. Vamos preencher o esporte. A informação do esporte é a informação 400. Beleza. Aí você vai lá. 400. Prof, o que ele quis dizer com 400? Eu vou preencher 400 aqui? Não. O que ele quis dizer é que ao todo, no todo, o conjunto esporte tem que ter 400. Essa bolinha completa precisa ter 400. E você diz assim, pera um pouquinho, já tem vários valores aqui dentro, então tem que descontar. Faz o seguinte, 120 mais 100, 220. Com mais 80, 300. Somando esses três valores, dá 300. O cara falou 400. Só que, somando esses três, dá 300. 400 descontando 300, falta 100. É só 100 que você preenche aqui. É só o que está faltando. Não é 400 que você coloca. É 400 descontando-se o que já tinha sido preenchido. Mesma coisa acontece quando você preenche ou quando você lê a próxima informação. Por exemplo, novela 1220. Beleza, tranquilo. O que ele quer dizer com isso? Que o conjunto novela, esse conjuntão aqui, ó, ao todo, no todo, tem que ter 1220. Aí você pensa assim, pera um pouquinho, já temos três valores aqui dentro, vou somá-los. 700 mais 100, 800. Mais 120, 920. O autor falou 1220, só que nós já temos 920.
1.220 menos 920, 300. Aí você coloca 300 aqui. Esse é o valor que você preenche, beleza? Última informação que nós vamos preencher. Humor. O humor, ele falou 1.080. Significa dizer que essa bolinha completinha, no todo, ela tem que ter 800. Beleza? Vejamos quantos já tem. Aliás, 1.080. Eu falei 800. É 1.080. Ele falou 1.080. Peraí. Ô, Johnny, o humor já tem valores aqui, não tem não? Tem. Quantos tem? Pera um pouquinho. 700, mais 100, 800, mais 80, 880. O cara falou 1.080. Nós já temos aqui dentro 880. 1.080 menos 880, 200. Você vai preencher apenas 200. Pronto. Agora nós terminamos o nosso diagrama. Veja que é um trabalho grande, porque eu tenho que ir descontando absolutamente tudo. Prof, como que eu vou saber o total? Somando os valores do diagrama. Se a pergunta for o total de elementos, nós temos que somar todos os valores, não do enunciado, do diagrama. Vem comigo! 100 mais 120, 220. Mais 300, 520. Com mais 700, 1.220. Com mais 100, 1.320. Com mais 80, 1.400. Com mais 200, 1.600. Somando todos os elementos, nós chegamos em 1.600. Prof, pera um pouquinho. Essa ordem que você preencheu é obrigatória? Sim, senhor, é obrigatória. Começa pelo meinho, intersecção dos três. Na sequência, as intersecções de duas em duas, e os cantos é a última coisa que você faz, velho. É a última da última que você faz. Para que eu treine você, para que eu deixe você melhor preparado, eu trouxe outros exemplos e eu faço passo a passo. Vamos nessa aí, que aí você fica melhor e fica mais treinadinho. Próxima que eu trouxe. Olha o número de perguntas, cara. Agora que eu vi, tem várias perguntas que eu fiz sobre aquele texto. E tem o total de entrevistados. Opa, voltei. Porque, não sei se você percebeu que é o mesmo texto, ó. O texto aqui é o mesmo texto aqui. E agora eu quero que você responda essas perguntas. Bora! Qual é o total de entrevistados? Aí você responde para nós. O total de entrevistados é 1.600. Colocarei aqui 1.600. Beleza. B. Quantos escolheram apenas esporte? Bom, apenas esporte é 100 elementos. Aí eu vou lá e coloco apenas esportes, 100 elementos. Beleza? Agora você continua. Próxima. Quantos escolheram apenas novela? Apenas novela, 300. Esses 300 é só novela. Aí você preenche lá 300 elementos. Quantos escolheram apenas humor? Opa, vamos lá. Apenas humor, tá aqui, ó, 200 elementos. Vou responder lá 200 elementos. Agora fica mais difícil. Quantos escolheram apenas um programa? Quando ele fala apenas um e não diz qual programa, você responde assim, ó. Você pega para nós 100, só esporte. 300, só novela. 200, só humor. E aí você coloca 100, só esporte, mais 300, só novela, mais 200, só humor. 100 mais 300, 400, com mais 200, 600. 600 pessoas, só um programa, não importa qual. Colocarei mais uma pergunta aqui, ó. Essa pergunta é muito boa. Quantos escolheram? Essa perguntinha é muito comum em provas. Quantos escolheram? Exatamente 2 programas. Nós iremos agora para o diagrama e nós vamos responder quantos
escolheram exatamente 2 programas. Volte para o diagrama aqui. Se eu pergunto a você quantos escolheram 2 programas, você responde assim, ó. Esses 120 escolheram 2 programas. Esses 80 escolheram 2 programas. Esses 700 escolheram 2 programas. Detalhe, esses 120 escolheram exatamente 2, esporte e novela. Esses 80 escolheram exatamente 2, esporte e humor. Esses 700 escolheram exatamente 2, novela e humor. Se eu perguntei quantos escolheram exatamente 2 programas, é a soma dos valores, 700 mais 120, 820, com mais 80, 900. Por isso que você responderá para essa pergunta exatamente 2, a resposta é 900. Caramba, prof, entendi agora. Tome cuidado com uma coisa. Se a pergunta fosse no lugar de exatamente 2, se a pergunta fosse pelo menos 2, aí ela seria diferente. Eu quero arrumar uma coisinha aqui, porque eu não sei por qual motivo hoje eu estou subindo a minha escrita aqui, e geralmente eu não faço isso, mas hoje, quantos escolheram, por algum motivo hoje, eu estou subindo a minha linha aqui, escolheram exatamente, tá melhorando, eu acho, 2 programas, beleza. E aí, a resposta, como você já sabe, é a resposta 900. E aí, cara, eu falei o seguinte, olha, tem uma outra pergunta que acontece bastante, que no lugar do autor dizer exatamente 2, ele diz pelo menos 2. Muda alguma coisa? Muda sim. Porque quando ele fala exatamente 2, nós computamos esse 120, esse 80 e esse 700. Quando o autor fala pelo menos 2, nós temos que contar com esse 100 aqui do meio. Porque esses 100 aqui do meio, eles também escolheram 2. Escolheram mais do que 2. Mas, cara, quem escolhe 3, escolhe 2 antes disso. Se eu escolhi 3, é porque eu escolhi 2. Mais ainda, escolhi um terceiro. Portanto, ao perguntar pelo menos 2, eu terei que adicionar o valor do meio do diagrama. Se perguntassem para nós, colocarei aqui o item G, que acabou lá no item F, colocarei aqui o item G. Se perguntassem para nós quantos, a pergunta F foi exatamente 2. Escolheram, quantos escolheram, e aí agora eu vou melhorar a pergunta. Quantos escolheram, pelo menos, colocarei aqui, pelo menos 2 programas? Aí você diria, é a mesma coisa? Não. Fosse a mesma coisa, eu não tinha perguntado, é claro. Quando eu falo pelo menos 2, esse 100 aqui do meio, ele entra junto. Aí você soma assim, 700 com 120, 820, com 80, 900, com mais 100, a resposta é 1000 elementos. Eu fiz para você as principais perguntas que eu encontro em provas de concursos públicos. Ou ele pergunta exatamente 2, ou ele pergunta pelo menos 2, ou ele pergunta pelo menos 1, ou ele pergunta para nós, de maneira bem tranquila, ou ele pergunta para nós o total de elementos. Fechou? Deixa eu ver uma coisinha só aqui. Deixa eu só ver uma coisinha, que eu fiquei numa coisa importante. Beleza, tranquilo. E agora nós temos mais exemplos, porque eu preciso preencher aqui vários diagramas, porque se você nunca viu esse troço, é normal que você fique aí, digamos, preocupado, fique inseguro, fique titubeante, fique claudicante. Então eu faço mais um aqui e você melhora. Vem comigo, próximo exemplo chegando.
eu tenho aqui várias informações, por exemplo, 18 pessoas leram os livros A, B e C. 24 pessoas leram os livros A e B. 28 pessoas leram os livros A e C. 25 pessoas leram os livros B e C. 40 pessoas leram o livro A. 50 pessoas leram o livro B. 80 pessoas leram o livro C. Pergunto, qual o total de candidatos? Eu acho que é muito fácil de você perceber que são 3 conjuntos. Quer dizer, caso você pensou assim, como é que eu vou saber, prof, que é um problema que envolve 3 conjuntos? Caceta, cara, tá na cara. Ele te deu 3 conjuntos, conjunto A, conjunto B, e ainda temos o conjunto que é o conjunto C. Temos 3 conjuntos, evidentemente. Beleza. Vamos agora preencher o diagrama. Você vem aqui e começa. Bolinha do conjunto A, bolinha do conjunto que é o conjunto B, e bolinha, que é a bolinha, ficou horrível, né, cara? Não sei o que aconteceu, que eu falei em preto, ficou muito ruim. Então, vamos tentar deixar esse negócio mais decente aqui. Bolinha do conjunto A, pronto. Façamos agora bolinha do conjunto B e façamos, finalmente, a bolinha do conjunto C. Beleza. Começo onde, prof? Você já sabe. Você começa aqui, ó, no meinho, na intersecção dos 3 conjuntos. É aqui que você começa. Beleza. Agora, você coloca o seguinte para mim. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. É essa informação aqui, ó. 18 pessoas leram os livros A, B e C. Você coloca 18 lá. Vou preencher agora como eu faço para mim, tá? Que é o que eu expliquei antes. Diretaço, vai descontando, sem enrolação nenhuma. Quer ver uma coisa? Agora eu vou preencher essa região aqui. Essa região é o meio do conjunto A com o conjunto B. Meio do conjunto A com o conjunto B. Ele falou 24, prof, pelo amor de Deus. Se você preencher 24 aqui, tá louco, cara. Não é 24, é 24 menos o 18. 24 menos 18 sobra número 6. Ah, entendi. É 24 menos 18. Sobrou 6, beleza. Agora, eu vou preencher para você essa região aqui, ó. É o meio do conjunto A com o conjunto C. Eu vou lá e pego essa informação. 28 pessoas. Com a vontade que dá louca de preencher 28. É 28? Não. É 28 menos o 18 aqui do meio. 28 menos 18 sobram 10 elementos. Beleza, prof? Próxima região que eu preencho é essa intersecção aqui, ó. Essa é a próxima região que eu vou preencher. É o meio do conjunto B com o conjunto C. Meio do conjunto B com o conjunto C, ele falou 25. Comichão, ó o comichão, vou preencher 25 ali. Qual é o correto? 25 menos 18 aqui do meio. 25 menos 18 sobra número 7. Beleza, prof? Preenchemos a base. Eu chamo isso aqui de base porque eu já tenho as intersecções prontinhas. Agora eu vou para os cantos. Por exemplo, vou preencher para nós essa região aqui, ó. Vou preencher essa região aqui. Aí eu pego lá o conjunto A. O conjunto A, 40. Um desavisado, não você, né? Não você. O bisonho, você conhece algum bisonho? Certamente você conhece algum bisonho. O bisonho, ele vem aqui, já sei, prof, isso aí é fácil, eu já aprendi lá com o meu professor. É 40, né, prof? É, campeão, é 40 sim. Na sua cabeça que é 40. Porque, na verdade, o que o autor falou é que o conjunto A completo, todo esse conjunto A, ele tem que ter um total de 40 elementos. Beleza, prof? Aí você rapidão fala o seguinte, ó. 6 mais 18 dá 24. 24 mais 10, 34. Vamos de novo, ó. 6 mais 18, 24. 24 mais 10, 34. Peraí. Ele falou 40, só que já tem 34. 40 menos 34, sobra 6. É 6 que você coloca lá. Beleza, prof? Vamos agora para essa região aqui. Aí você pega lá o conjunto B. O conjunto B, 50 elementos.
O outro lá vai aqui, cinquentão, já mete 50. É 50 que você coloca? Claro que não, porque o 50 falou o seguinte, ao todo, no todo, o conjunto B, ele tem que ter 50 elementos. Aí você vem aqui e vai fazer o seguinte, eu tenho que olhar quantos já tem. Bora fazer continha. 6 mais 18. 6 mais 18, 24. 24 mais 7, 31. Espera um pouquinho. Ele falou 50, só que já tem 31. 50 menos 31, meu velho, dá 19. É 19 que você preenche lá. Tranquilo, prof? Última informação. O conjunto C é feito por 80 elementos. No todo, ao todo tem que ter 80 elementos, beleza? Vamos então fazer o seguinte agora. Vamos contabilizar o que já tem para nós descontarmos. Vejamos lá quantos nós já temos. 10 com 18, 28. Somando os dois aqui, 10 mais 18, 28. 28 mais 7 são 35. Espera um pouquinho. O autor falou 80. Só que nós contabilizamos que já tem 35. 80 menos 35, falta 45. É esse 45 que você coloca lá. Pronto, diagrama preenchido bonitinho. Agora nós vamos calcular a pergunta feita pelo autor. Qual o total de candidatos? Quando ele pergunta o total de candidatos, nós temos que somar todos os valores. Me acompanhe, por favor, quer ver? Aliás, te contar um negócio que eu faço que deixa muito mais rápido, quer ver? Qual é o maior dos três conjuntos? Olhando os conjuntos sozinhos. Qual é o maior dos três? O conjunto C. O conjunto C tem 80. Então você já sabe que esse aqui, ó, essa soma aqui, ela dá 80. Óbvio, você preencheu para isso. O conjunto C completo, ele dá 80. Então você sabe, 80 mais 19, 99, mais 6, 105, mais 6, 111. É muito mais rápido que somar um por um. 45, mais 7, mais 18, mais 10, mais 6. Pode? Pode. Mas se você já sabe que esse conjunto aqui, ele tem 80, é só fazer 80 mais 19, mais 6, mais 6. E aí você chega em 111. Próxima questão, próximo exemplo. Trouxe uma tabelinha com os valores preenchidos para você. Produto A, B, C, A e B, A e C, B e C, A, B e C e nenhum dos três. Como que você monta esse negócio? Primeiro faz o nosso diagrama. Primeira bolinha, o conjunto A. Temos então a segunda bolinha, correspondente ao conjunto B. Chegamos rapidamente com a terceira bolinha, que é o nosso conjunto C. Sempre você começa por essa intersecção. Se nós não tivermos esse valor, não sai diagrama. Isso aqui é muito sério, cara. Se não tiver a intersecção dos três, se por acaso a questão não disser para nós quantos elementos estão na intersecção dos três conjuntos, não sai diagrama. Ele sempre vai dizer, Johnny, então, nem sempre, mas calma, eu sempre tenho a solução para você. Daqui a pouquinho eu te falo como que você calcula, se necessário for, aquela intersecção, caso ele não dê, né? Nesse caso o autor deu. Nesse caso aqui, o autor falou o seguinte, a intersecção dos três conjuntos é igual a 30. Você vai lá e coloca 30 elementos. Beleza. Prof, depois eu vou para onde mesmo? Feita a intersecção central, você vai fazer as intersecções de duas em duas. Agora você vem aqui, ó, conjunto A com conjunto B. Conjunto A com conjunto B é 40. Aí você então, 40 menos o 30 aqui do meio. 40 menos 30 fica 10. Ô, Johnny, eu tenho uma dúvida. Nesse caso, ele primeiro passou os conjuntos A, B e C. Como ele passou primeiro, eu não tenho que fazer os cantos primeiro? Claro que não.
Não importa a ordem que ele passa as informações, a ordem resolutiva é sempre a mesma. Não interessa se primeiro ele passou o conjunto A ou primeiro o conjunto B, isso não nos interessa. O que interessa é, primeiro a intersecção central, depois as outras intersecções e depois os cantos. É assim que funciona. Você então agora preencherá, a próxima intersecção. Qual é a próxima intersecção? Conjunto A com o conjunto C. É importante que eu diga que a ordem entre as intersecções não importa, né? Ah, eu queria fazer essa aqui primeiro. Tudo bem, não muda nada, mas estou seguindo uma ordem aqui. Conjunto A com conjunto C é 50. Então você preenche lá 50 menos o 30 do meio, 50 menos 30, número 20. Beleza. E agora, conjunto B com o conjunto C. O conjunto B com o conjunto C, nós chegaremos no seguinte. Cadê? 60 menos 30. 60 menos 30 sobra número 30. Pronto. Preenchemos as intersecções. Bora pros cantos, cara. Bora pros cantos agora. Agora sim, eu vou lá na primeira informação, ó, 120 no conjunto A. Ao todo, o conjunto A, ele tem que chegar em 120. Nós, então, vamos descobrir qual é o valor que nós temos aqui. Espera um pouquinho. 120, né? 10 mais 30, 40, mais 20, 60. Dentro do conjunto A, nesse momento, nós temos 60 elementos. Ele falou 120, peraí, ele falou 120, mas dentro do conjunto A, temos 60. 120 menos 60, sobram 60 elementos. Beleza? Preenchido o canto do conjunto A. Vamos agora para o conjunto B. O conjunto B tem que ter um total de 180. Vamos, então, preencher aqui o conjunto B. Conjunto B, total de 180. Vejamos lá onde nós chegaremos. E aí nós temos isso aqui. 10 mais 30, 40. Com mais 30, 70. O autor disse que o conjunto B tem 180. Nós contabilizamos 70. 180 menos 70 são 110. Aí você preenche lá no canto 110. Para quase finalizar a questão, vamos para o canto do conjunto C. O conjunto C é formado por 250. Ao todo, no todo, o conjunto C tem que ter um total de 250. Beleza, prof? Vamos, então, verificar quanto está faltando. Porque ele falou 250, tá? Só que nós contabilizamos dentro do conjunto C, 30 mais 30, 60, com mais 20, 80. Fica 250 menos 80, o que dá 170. É esse valor que você preenche aqui. E nessa questão, lembre o seguinte, cara. Nessa questão, o autor falou isso aqui, ó. Nenhum dos três, 180. Aqui fora, você coloca 180. Prof, como que eu calculo o total agora? Como que eu faria isso? Quer ver? O maior dos três é o conjunto C. O conjunto C, eu sei que ele tem 250. Então, aqui dentro, eu sei que é 250. Beleza. Agora, você vai somar os valores que estão faltando. Quer ver a continha? 250 mais 110, 360, mais 10, 370, mais 60, 430, mais 180. Dá 530, se eu não errei nada, se não troquei nenhuma continha, 610. Eu somei todos os valores que você viu e eu cheguei em 610. Vou conferir, tá?
O conjunto C é 250. Com mais 110, 360 mesmo. Aí vai dar 420, 430. Mais 100, 530, é isso mesmo. 610 elementos. Então você viu que, independentemente de qual seja, é sempre meio igual, cara. É sempre igual. Você preenche a intersecção maior, aí as outras intersecções, e aí você vai. Para finalizar essa aula, eu falo contigo sobre Johnny. E se ele não der a intersecção, acontece isso? Acontece. Acontece algumas vezes em boas questões. O autor te dá todas as informações, te dá o total de elementos e ele pergunta o valor da intersecção. Ou ele pergunta outra coisa, só que ele não dá a intersecção dos três conjuntos. Porque as intersecções de duas em duas não tem problema. Se ele não der, nós descobrimos. Agora, quando ele não dá a intersecção dos três conjuntos, não dá para usar o diagrama. Então, se ele não deu a intersecção principal, eu terei que, primeiro de tudo, calcular essa intersecção. E como que eu faço isso? Dá uma olhadinha aqui, moleza. Para que você calcule a intersecção, você vai somar todos os valores individuais, vai subtrair os valores coletivos e vai subtrair o total. Como eu conheço você, sei que você é preocupado e tem que ser mesmo, eu vou te explicar uma coisa importante aqui. Quem que entra nos valores individuais? Prof, quem que eu contabilizo nos valores individuais? O valor que ele passa do conjunto A, o valor que ele passa do conjunto B, o valor que ele passa do conjunto C, e o valor do nenhum, caso exista. Esses são os valores individuais. Esse você vai somar todos eles. Quem que você fala com coletivos? Quem são os coletivos, prof? Os coletivos significam o conjunto A junto com o conjunto B, que ele passa para você, o conjunto A e o conjunto C, que ele passa para você, e o conjunto B com o conjunto C. Os coletivos, na verdade, são as intersecções de duas em duas. E o total é o total que ele passou. Olhando assim, até pode parecer complicado. Dá uma olhadinha no exemplo, que moleza que fica. Foi realizada uma pesquisa com 100 candidatos ao concurso vestibular, de onde foram obtidos os seguintes dados. 45 leram o livro A, 40 leram o livro B, 65 leram o livro C, 15 leram os livros A e B, 20 leram os livros A e C, 25 leram os livros B e C. Qual é a pergunta que eu quero de você? Qual é a intersecção dos três conjuntos? Quantos elementos leram, ou, aliás, é isso mesmo, né? Leram os três livros simultaneamente. A fórmula que eu quero que você use é essa aqui, ó. Intersecção vai ser igual. Você primeiro vai somar os individuais, logo na sequência você vai subtrair os de dois em dois, e logo na sequência você vai subtrair o total de elementos. Agora eu vou explicar passo a passo como você faz isso. O valor da intersecção vai ser igual. Quando eu falo individual, é isso aqui, ó. 45 livro A, não misturou com nada. 40 livro B, não misturou com nada. 65 livro C. Então, os individuais é justamente 45 menos 40 menos 60, aliás, perdoe, mais o número 40 mais o número 65. Isso é, some os individuais. Beleza, prof, tranquilo. Agora, você vai subtrair os coletivos. O que é coletivo, Johnny? Os de dois em dois. Por exemplo, 15 leram os livros A e B. Então, você coloca menos 15. 20 leram os livros A e C. Então, você coloca menos 20. 25 leram os livros B e C. Então, você coloca 25.
E você também subtrai o total de elementos. O total de elementos é 100, ele falou logo no começo. Só um ajuste para você aqui. Quando eu coloquei aqui, ó, AB mais AC mais BC, talvez fique melhor você colocar assim, ó, menos AB, menos AC e menos BC. Porque você vai subtraí-los todos, que são os de 2 em 2. E o total, claro, é o nosso total. O valor que der aqui será o valor da intersecção. O valor da intersecção, pera lá, 45 mais 40 dá 85. 85 mais 65 dá 150. Agora eu vou juntar os negativos, espera aí. Menos 15 menos 20, menos 35. Menos 35 menos 25, menos 60. Com menos 10, menos 160. O valor da intersecção vai ser igual. 150 menos 160, menos 10. Não se preocupe. Essa fórmula sempre vai dar um número negativo. Você simplesmente desconsidera ele. Você desconsidera o sinal, a intersecção vale 10. Significa dizer que 10 pessoas leram os 3 livros simultaneamente. Perceba que, nesse caso, não houve o nenhum. Eu não citei o nenhum. Caso eu tivesse citado, você somaria ele junto com os individuais. Tanto que no esquema anterior, eu coloquei aqui, ó, o nenhum, você sempre vai somá-lo junto com os individuais. É o conjunto A mais o conjunto B mais o conjunto C e o nenhum, ele vai junto. E o detalhe do sinal, sempre vai dar negativo, tem que dar negativo, o sinal você desconsidera, o número será a resposta correta. Ao longo dessa aula, nós, aliás, deixa eu só conferir a continha aqui, para que você possa ficar tranquila. 45 mais 40, 85. 85 mais 65 dá 150. Menos 100 com menos 25, menos 125. Com menos 20, menos 145. Com menos 15, menos 160. Mais 150 menos 160 dá menos 10, né? E aí corta o sinal, 10 é o valor da intersecção. Ao longo dessa aula, mostrei tudo, o que eu mostrei aqui é tudo que você precisa para resolver qualquer questão que envolva problema com 3 conjuntos. Foi um grande prazer, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.